Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo de tabela periódica, falando um pouquinho sobre as propriedades periódicas dos elementos. Entre as propriedades periódicas dos elementos, nós temos aí raio atômico, eletropositividade, eletronegatividade, energia de ionização ou potencial de ionização, afinidade eletrônica, densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. As mais importantes são as 5 primeiras que eu passei para vocês. Fica ligado nessa aula porque é um conteúdo bastante cobrado nos vestibulares. Propriedades periódicas dos elementos. Por quê? Porque além de envolver o conteúdo da tabela periódica, que eu passei nos vídeos anteriores para vocês, também envolve o que eu vou explicar aqui, certo? Vamos na primeira propriedade, que é o raio atômico. O raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. E o que ele representa? Ele representa o tamanho do átomo. Então, vamos ver aqui numa tabela periódica, lembrando que os elementos na tabela periódica estão organizados em linhas horizontais, que representam os períodos, e linhas verticais, as colunas, que representam os grupos. Por que o raio atômico cresce de cima para baixo? Porque quando ele vem de cima para baixo, o elemento está tendo períodos diferentes. E se ele tem períodos diferentes, ele vai ter número de camadas diferentes. Então, conforme eu estou vindo aqui para baixo, observem que o período está aumentando. Está vindo do 1, 2, 3, 4 para o 5, 6 e o 7. Então, está aumentando o número de camadas eletrônicas, portanto, aumenta o tamanho do átomo. Por isso que cresce de cima para baixo o raio atômico. Cresce da direita para a esquerda. Por que cresce da direita para a esquerda? Porque vindo da direita para a esquerda, os meus elementos estão no mesmo período? Ok. Então eles têm o mesmo número de camadas. E por que ainda assim cresce o tamanho do átomo? Porque diminui o número atômico. Vindo da direita para a esquerda, o número atômico diminui. Eles têm o mesmo número de camadas. Os elétrons estão em quantidades diferentes, porém, ao serem distribuídos, acaba dando ao átomo o mesmo número de camadas, porque todos pertencem ao mesmo período. Se tem o mesmo número de camadas, então, repetindo, por que eles têm um tamanho diferente? Crescendo da direita para a esquerda. Porque quando eu venho da direita para a esquerda, diminui o número atômico. Se diminui o número atômico, diminui o número de prótons no núcleo do átomo. Diminuindo o número de prótons no núcleo do átomo, diminui a atração entre núcleo e eletrosfera, entre os prótons que estão no núcleo e os elétrons que estão na eletrosfera. Com isso, ocorre uma expansão do átomo. Por isso que aumenta da direita para esquerda quando eles estão no mesmo período e de cima para baixo quando eles estão na mesma família. Está explicado aí a questão do raio atômico. Então vamos a alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui o átomo de bário, sódio, potássio, flúor, bromo e níquel. Procurando eles na tabela periódica, o bário está aqui, sódio, potássio, níquel, bromo e flúor. Vamos colocá-los em ordem crescente de raio atômico. Isso quer dizer do menor raio para o maior raio. Vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, vem aqui primeiro o flúor. Ele é o de menor raio atômico nestes exemplos que eu coloquei aqui. Depois, quem é o próximo elemento? O próximo elemento é o bromo. O flúor aqui em cima e o bromo vem na sequência. Depois, quem é o próximo elemento? Vindo da direita para a esquerda, vocês vão encontrar o níquel. Então, o flúor, o bromo e depois o níquel. Continuando, nós vamos encontrar aqui embaixo o boro. Então, o flúor tem menor raio atômico que o bromo, que tem menor raio atômico que o níquel, menor raio atômico que o bário. Chegando aqui, vocês têm o sódio e o potássio, então cresce de cima para baixo, cresce, aumenta. Logo, o sódio tem menor raio atômico que o potássio. Em toda a tabela periódica de vocês, o elemento que tem maior raio atômico é o frâncio, tá bom?
Os gases nobres, alguns dizem que não tem raio atômico definido, outros dizem que tem raio atômico definido. Então, a gente pode considerar os gases nobres aqui também, tá? Diante desse exemplo que eu coloquei aqui, como eu já mostrei na tabela para vocês, ficamos assim, ó. O flúor tem menor raio atômico que o bromo, menor raio atômico que o níquel, que é menor que o bário, por sua vez menor que o sódio e menor que o potássio. Compreendido? E quando nós temos um íon, no caso de ser um ânion, de ser um cátion ou de serem isoeletrônicos, como que vamos proceder nessa questão de colocar em ordem crescente de raio atômico? Olhem bem aqui, oxigênio, átomo neutro, e o seu ânion. Como que eu coloco em ordem crescente os dois? Número atômico aqui é 8, número de prótons é 8, número de elétrons é 8. Aqui o número atômico é 8, número de prótons é 8 e o número de elétrons é 10. Então, aumenta o número de elétrons. Logo, pensando numa distribuição, nós vamos ter aí um aumento, em alguns casos, no número de camadas, ou até mesmo na questão do subnível. Por isso que, quando eu comparo um átomo neutro, que é o caso aqui do oxigênio, com o seu ânion, o ânion ganha elétrons. Então, como ele tem maior número de elétrons, ele vai ter um maior raio atômico do que o seu átomo neutro. Quando eu comparo um átomo neutro com o seu cátion, olha como é que fica. O sódio tem número atômico 11, número de prótons 11, número de elétrons 11, porque quando o átomo é neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, conforme já estudamos em aulas anteriores. Aqui ele tem um maisinho, então quer dizer que ele perdeu um. Se ele tem 11 de número atômico, ele vai ter 11 prótons, mas ele perdeu um elétron, então ele vai ter 10 elétrons. Onde eu tenho maior número de elétrons? No átomo neutro, nesse caso aqui. Então, aquele que tem maior número de elétrons é o que vai ter maior número de camadas, nesse caso aqui, vai ser o de maior raio atômico. Gente, então pensem, aquele que tiver maior número de elétrons, quando comparado com o seu átomo neutro, é o que vai ter o maior raio atômico. Nesse caso, o ânion. O ânion tem mais elétrons do que o átomo neutro. Então, o ânion tem raio atômico maior, o átomo neutro tem raio atômico menor. Quando eu vou falar do átomo neutro comparado com o seu cátion, o átomo neutro tem raio atômico maior e o seu cátion tem raio atômico menor. Por quê? Porque tem menos elétrons devido à perda de elétrons que ele teve na camada de valência. Vamos falar de isoeletrônico agora. Aqui tem 9, ganha 1, fica com 10. Aqui tem 13, perde 3, fica com 10. Aqui tem 8, ganha 2, fica com 10. Aqui tem 11, perde 1, fica com 10. Bom, todos têm o mesmo número de elétrons, então todos vão ter o mesmo número de camadas. E agora, vão ter todos o mesmo tamanho? Não. Se vocês observarem, o número de prótons no núcleo do átomo é diferente, ó. Número atômico 9, prótons 9, número atômico 13, prótons 13, número atômico 8, prótons 8, número atômico 11, prótons 11. Então, quanto menor o número de prótons no núcleo do átomo, menor é a atração do núcleo com a eletrosfera. Portanto, o meu átomo vai ter um tamanho maior. No caso de serem isoeletrônicos, o raio atômico aumenta quando o número atômico diminui. Lembrando que isoeletrônico quer dizer ter o mesmo número de elétrons. Ok? Então, quando são isoeletrônicos, o raio atômico aumenta quando o número atômico diminui. Por quê? Porque diminui a atração entre o núcleo e a eletrosfera. Certo? Então, só recapitulando, conforme está lá no primeiro slide, nós temos que o átomo neutro vai ter raio atômico menor que o seu ânion. O átomo neutro vai ter raio atômico maior que o seu cátion. E os íons isoeletrônicos vai ter raio atômico maior aquele que tiver o menor número atômico. Nesse caso, a ordem crescente ficaria assim, ó. Íons de alumínio, raio atômico menor que íons de sódio, raio atômico menor que íons de flúor, raio atômico menor que os íons de oxigênio, devido ao número atômico.
certo? Ficando assim, ó, ordem crescente do átomo neutro em relação ao seu ânion, o nêutron tem raio atômico menor que o seu ânion, do cátion em relação ao seu átomo neutro, então o cátion tem raio atômico menor do que o seu átomo neutro, e no caso de serem isoeletrônicos, sempre colocando em ordem raio atômico menor, o que tem maior número atômico. E aqui estaria a ordem crescente desses meus íons. Ok? Qualquer dúvida, volta no vídeo e pergunte para a professora na quinta-feira.